Bom, vamos lá. A gente está seguindo as nossas séries de reflexões sobre o livro de 1 João. A gente já falou 1 João 1, 2, 3. Hoje a gente vai falar o 4. Se você quiser um spoiler, tá fácil para a semana que vem, é o capítulo 5. Na semana passada, o Toss nos trouxe a reflexão sobre o amor concreto. Eu, como engenheiro civil, pensei, bom, a próxima vai ser amor metálico. Então, mas não coube no assunto amor metálico como tema, então a gente resolveu partir para outra opção. E eu espero que a gente saia daqui não muito pervertido, mas mais amoroso ao final dessa tarde. O tema da nossa reflexão será amor pervertido. A gente vai começar o texto de 1 João entendendo um pouquinho sobre uma crença pervertida. Depois, no centro da mensagem, da nossa reflexão nessa tarde, a gente vai ouvir e vai falar sobre o amor perfeito. E a gente vai terminar com o amor pervertido. Então, o amor perfeito está no meio de duas coisas pervertidas aí. Espero que você preste atenção e saia um pouco mais amoroso no final dessa reflexão, e eu também, assim, espero para a minha vida. Antes disso, eu queria convidar você a baixar sua cabeça mais uma vez, a fechar os seus olhos e a gente pedir a direção de Deus para isso. Senhor Deus, nosso Pai, a gente agradece mais uma vez pela oportunidade de podermos falar, compartilhar um pouquinho da Tua Palavra. E agradecemos por poder tê-la em nossa língua, por podermos fazê-lo em liberdade, sem medo de represálias. Muito obrigado por isso, Pai. E queremos pedir que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade vinda de Ti neste final de tarde, para falar conosco, a começar em mim, que a gente saia diferente de como entramos. Ajude-nos a entender, a interpretar e a compreender o que a Tua Palavra tem a nos dizer, que só ela e tão somente ela seja evidenciada nesse final de tarde. É a nossa oração. Fala conosco, Senhor, por favor, em nome do Teu Filho Jesus oramos. Amém. Amém. Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre o amor pervertido. A gente já deu uma breve explicação de como vai dividir, então vamos começar aí pela crença pervertida. Se você tiver a sua Bíblia, quiser ligá-la, acessá-la ou então abri-la, fique à vontade. A minha está aqui aberta porque as cores aqui me ajudam a identificar e não esquecer de nada. O pastorzão começa a explicação dele mais uma vez, então João começa, amados. E aí ele vem e vai discorrer agora aqui sobre uma crença pervertida. Olha só o que estava acontecendo. Não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. A ideia, logo de cara aqui, ele está sendo zeloso com os amigos que são muito crentes, que acreditam em tudo. Porque, olha, não creem em qualquer coisa. Eu acho que aqui ele estava escrevendo em direção ao que a minha mãe faz. Se você falar para minha mãe que tem um elefante voando, ela vai acreditar que tem um elefante voando. Ela prefere acreditar na sua palavra do que duvidar do impossível, muitas vezes, né? Então, aqui o que estava acontecendo? Alguns falsos mestres, a gente vai ver daqui a pouco ali no capítulo 2, ou no versículo 2 e 3, como a gente já falou algumas celebrações para trás, estavam se infiltrando na igreja. E eles estavam acreditando em tudo o que falava o povo ali para quem João direciona a carta, estava acreditando. E aí por isso que ele fala, não creiam em qualquer espírito, mas sim examinem. E isso é algo recorrente na Bíblia. Não é a primeira vez que alguém fala para examinar o próprio texto ou aqueles que escrevem. Se você se lembra, tem um livro na Bíblia que chama-se Atos dos Apóstolos. E ele está escrito ali no capítulo 17, que tem um pessoal que é de uma região chamada Bereia, os bereanos. E agora eu não me lembro de cabeça o versículo, mas está lá no meio do capítulo 17, que fala assim que os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles examinavam, eles checavam, eles faziam um duplo cheque para ver se aquilo lá que estava sendo dito era de verdade, era algo real e existencial. Então, não é novidade essa ideia de examinar os espíritos ou examinar o texto. Para quê? Ver se eles procedem de Deus. Por quê? Olha só,
como a gente pode reconhecer isso? No versículo 2, a gente vai ler agora até o 3. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. É o seguinte, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. E este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. É interessante. Aqui a gente vai destacar essas palavrinhas. A ideia que ele falou, vocês podem reconhecer como? Através de alguém que confessa a vinda ou não do anticristo. E é interessante, por quê? A palavra aqui é preciosa para a gente entender esse negócio. O confessar dá a ideia de a gente acreditar e devotar a nossa fé em alguma religião, a algo que acontece, a algo não extraordinário, mas extracorpóreo. É a ideia mesmo de devotar a fé e seguir uma religião. Essa é a ideia do confessar. E é interessante que os próprios espíritos maus, se você lembra um pouquinho de Mateus, por exemplo, ele fala que os espíritos maus, o diabo, o próprio príncipe deste mundo, ele não confessa Jesus, mas ele conhece quem é Jesus. Então, aqui vale uma diferenciação entre conhecer, que é algo somente cognitivo, algo que está na mente, mas não estar no coração, e o confessar. O que esses falsos profetas estavam, esses falsos mestres que estavam se infiltrando ali nessa crença pervertida, estavam fazendo? Eles não confessavam que Jesus veio em carne, eles não confessavam a existência de Jesus. E aí aqui, rapidamente voltando à nossa reflexão aí de 2 domingos atrás, que a gente comentou sobre a existência de um movimento gnóstico que se preocupava muito com a consciência, com a gnose, e não tanto quanto com o corpo. E eles, por negarem o corpo, eles negavam algumas coisas. E olha só o que isso implica. Talvez você fale, eles só não acreditavam que Jesus veio em carne. Tem algumas implicações desse fato de Jesus não ter sido carne como eu e você. Por exemplo, quem não acreditava ou não acredita até hoje que Jesus não veio em carne, não pode tê-lo como um exemplo, como um modelo, como um norte a ser seguido. Porque como homem, pode seguir alguém que não é como nós? Não tem como. Então, Jesus tinha que vir a esse mundo como carne e osso, para que nós pudéssemos tê-lo como um exemplo a ser seguido. Outra questão. Eles, ao negar a encarnação, de Jesus, eles negavam que o corpo pudesse ter uma salvação. E é interessante, porque às vezes a gente pensa que essa história de salvação, de redenção, de um novo corpo, de uma nova vida, é algo etéreo, luzinhas vão brilhar, alguma coisa assim, mas é algo muito tangível. Jesus, após a sua ressurreição, sabe o que ele fez? Uma das coisas que ele fez? Comeu um peixinho na brasa da hora. Ele comeu! Então, sabe essa ideia de céu, algo muito distante? Um professor, eu acho que eu já falei talvez isso aqui na Ibira, mas um professor nosso do seminário dizia que o céu é mais embaixo do que a gente imagina. E realmente, uma nova Jerusalém, uma nova céu, uma nova terra vai ser algo aqui. A redenção, Deus vai reconstituir aquilo que ele fez. Então, ele vai transformar essa terra em algo novo, né? Então, o corpo vai ser restaurado, vai ser um novo corpo glorificado, não vai precisar mais fazer cirurgia, não vai ter mais problema, não vai precisar mais tomar remédio, não vai precisar tomar injeção todo dia, vai ser um novo corpo. Então, isso eles estavam negando. E, por fim, o principal, um encontro genuíno entre o humano e o divino. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. É o que está escrito em João, agora no Evangelho, capítulo 1, versículo 14. Ele se fez carne, então encontrou. O divino vem e encontra o homem. Isso é meio difícil de entender, talvez de acreditar, porque como um Deus grandão, tremendo, se fez homem por mim e por você, mas se fez para resgatar e para, nos dar uma nova vida, uma nova realidade. E aí segue. Então, tendo dito isso, que eles não confessavam, eles não procedem de Deus, esse era esse povo. E aí o que ele fala? Filhinhos, o pastorzão amoroso, vocês são de Deus. E esse versículo aqui é um versículo, esse 4, que às vezes é mal interpretado.
Porque, olha só, ele é muitas vezes usado fora do seu contexto. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo, amém? Aí, amém, aleluia. Tá bom, ótimo, aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Mas nós vencemos por quê? E o que a gente venceu? Quem venceu foram os falsos profetas, os falsos mestres, aqueles que não entendem, não sabem a verdade que está em Jesus. E ele fala aqui que essa vitória é por conta de Deus. Deus dá essa vitória, é Deus quem faz, não é por alguma coisa que a gente possa fazer. E esse aspecto da nossa limitação humana e da soberania divina de Deus está muito implícito e enredado nesse capítulo 4 aqui. Aqueles que tendem a gostar de uma linha um pouco mais soberana e que Deus determina tudo, tendem a gostar um pouco mais desse texto. Mas enfim, segue aí. Eles vêm do mundo, por isso falam o que procede do mundo. E o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus, não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. E aqui eu queria dar uma ampliadinha nesse versículo 6, dizendo o seguinte: aquele que conhece a Deus, nos ouve. Então, nessa questão aqui do evangelismo, sabe? Porque às vezes a gente insiste. A gente ora, a gente faz jejum, põe o joelho no chão para que uma pessoa querida nossa conheça a Jesus, que ela se entregue a Jesus. Mas sabe quando que essa pessoa vai se entregar a Jesus? Só quando Deus tocar no coração dela. Porque aquele que conhece a Deus nos ouve. É só aquele que conhece a Deus. Só quando Deus tocar no coração dela. E com isso o que eu quero dizer? Não desanimá-lo e falar, desista, pare. Não converse mais sobre Deus, sobre Jesus com essa pessoa, mas sim incentivá-lo a continuar nisso, mas tirar de você a responsabilidade, ou de mim também, eu falo isso para mim também, a responsabilidade de que é a gente que faz isso. E eu vou lhes contar uma história que eu vi há uma semana atrás, mais ou menos. Certa vez, uma senhora tinha muitas habilidades em artes, foi participar de um programa de televisão. E ela foi ensinar artes na televisão ali, fazer artesanato, coisas que eu não tenho a menor aptidão para tal. Enfim, começou a fazer, começou a ter uma certa audiência. E uma pessoa de uma determinada igreja viu aquela senhora e falou, eu vou levar essa senhora para Jesus. Eu vou levar essa apresentadora, essa senhora que está participando aqui de um Ana Maria Braga da vida, para Jesus. E ela começou a orar sobre isso, só que ela era crente de verdade, né? Não era igual eu e você, safado, que às vezes só ora e não faz nada. Ela foi atrás, falou, vou procurar saber quem é essa mulher. Olha como Deus faz essas histórias, né? Foi procurar saber, descobriu que ela dava aula de artesanato, tinha uma escola para isso, e se matriculou no curso, para tentar ter contato com essa pessoa. E ela começou ali. Fez um primeiro ano e praticamente só encontrava nos corredores, só encontrava nos intervalos, porque aquela professora que dava aula na televisão não dava aula para iniciante, né? Ela dava aula já num nível avançado. Mas, enfim, continuou o curso, continuou. Para encurtar a história, ela chegou a ter bastante contato com essa pessoa. Essa senhora se converteu. Ela foi a primeira da família dela. E hoje aqui na Ibira tem algumas pessoas que são fruto disso. Então é legal ver como Deus age na história das pessoas. Às vezes a gente olha, você pode olhar para uma pessoa na televisão e falar, talvez esse cara aqui eu possa levá-lo para Jesus. Talvez você pode levar o cara que está do seu lado, no seu trabalho, na sua família, um irmão, alguém que está perto de você, seja onde for, para Jesus, mas não desista. Deus uma hora toca, e Ele transforma a família por inteiro, isso é legal, e é muito interessante como Deus faz a história. Quem conhece a Deus, ouve, mas quem não conhece, puxa vida, infelizmente não ouve. E aí, por fim, por fim nessa parte, tá? Não está acabando a nossa reflexão ainda não, já estavam felizes, né, que já estava acabando. Não, calma aí, mais um pouquinho. Você tem ouvido a Deus diariamente na sua vida, no seu dia a dia? Você pega o trânsito de São Paulo, imagina aí, pelo menos 1 hora por dia, vai uns 30 minutos
isso por baixo, né? Para ir talvez para o trabalho e 30 para voltar. Tem tanta coisa boa que você pode ouvir, tanto podcast, né, Vini? Ou então o Rota 66, tanta coisa. A Bíblia em áudio, livro em áudio. Hoje é muito fácil. Tem um aplicativo que chama Pilgrim. Gringo é outros 500. Ou a Ruda, quando vier falando de novo, ele vai colocar isso com todas a entonação correta. Pilgrim. Tem vários livros ali que você pode ouvir. Então, não deixe de ouvir a palavra de Deus. Não perca tempo. Aproveite as oportunidades. Não deixe para depois. Ouça. E agora a gente segue o recheio principal aí do nosso texto. O amor perfeito. E o amor é tão perfeito que ele começa falando do amor 2 vezes. Amados, o pastorzão de novo, ele não perde oportunidade. E quando ele fala amados, muito provavelmente ele vai falar amemo-nos uns aos outros. E aqui é interessante que ele vai dividir esse uns aos outros em 3 partes. Aliás, vai dividir não, vai evidenciar isso 3 vezes. Amemo-nos uns aos outros. A primeira base, a primeira motivação para a gente amar um ao outro, ele vai dar aqui, que é a natureza divina, a natureza de Deus. Depois ele vai dar que é a manifestação de Deus. E, por fim, o invisível vai se tornar visível. E preste atenção nisso. E a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre isso. Mas antes disso, essa questão de amar uns aos outros, por que a Bíblia repete isso tantas vezes? Sabe por quê? Porque a nossa orientação, a nossa formação, o nosso HD está formatado para não amar uns aos outros. Essa é a nossa real. Essa é a realidade que existe na nossa vida. Ontem, eu vi isso muito claramente acontecer. Eu estava voltando de uma inspeção e o voo parou em Campinas. E Campinas para cá, peguei aquele ônibus da Azul, né, vindo para São Paulo. E fui um dos últimos a entrar no ônibus, né? E quando eu logo sentei ali na segunda fileira do ônibus, e tinha um casal à minha frente e uma mãe e filha aqui à esquerda, ambos em locais para pessoas com necessidades especiais ou idosos. Dali a pouco, sobe uma senhora, já avançada de idade, com muleta, deficiência na perna, e eu olho aquilo, eu falo, caramba, esses caras não vão levantar? Como assim? Eu olhei assim, eu não acredito. Eu vi que os caras iam levantar, como eu era o segundo, eu falei, senhora, por favor, sente-se aqui. Levantei, saí do meu lugar, fui para o lado, né? O mínimo, né? Aí esse texto me veio à mente de novo. A nossa programação original não é formatada para amar o próximo. Isso nem quando tem lei que obriga que aquele lugar seja destinado para pessoas com necessidades especiais. Comentando sobre isso em casa, a Flávia, vocês sabem, está quase chegando a Sarinha, e aí tem hora que fila especial para grávidas, não tem. A Bruna talvez esteja sentindo o mesmo, né? Infelizmente, a nossa tendência natural não é amarmos uns aos outros. Por isso que a Bíblia vai dar aqui pelo menos 3 formas, 3 nortes para que isso aconteça. Primeira, porque o amor procede de Deus. Então, a origem do amor, a fonte, a essência, ela procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus se manifesta. O próprio Deus é amor. E às vezes a gente pensa em amor como algo sentimental, como algo etéreo. De novo, a Bíblia é muito prática, a Bíblia é algo tangível, próximo a nós, não é algo distante que a gente não consiga visualizar e fazer e executar. Não é essa a ideia. A ideia é prática e efetiva. Tanto é que foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. E Ele enviou o seu Filho único ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Então, Deus dá, entrega, é um verbo, é uma ação, é uma atitude. Quando a gente faz juras de amor, às vezes essas juras de amor passam, mas tem outras que duram por mais de 38 anos. E isso é legal de ver. Então, a ideia é essa. O amor é algo tangível, é algo que realmente dá para a gente visualizar. E foi assim que Deus fez. Ele deu o seu Filho
para que a gente pudesse viver por meio dele. E essa história, essa expressãozinha final aqui, viver por meio dele, me chamou a atenção quando lia esse texto. O que é viver por meio de Jesus? O que é viver por meio dele? Talvez seja viver olhando a partir dos olhos de Jesus, ver a vida a partir da ótica que Jesus vê. Tá bom, beleza, muito filosófico, mas de maneira mais prática e tangível. O que é isso? É abrir mão do meu direito de justiça, como diz a música que a gente vai cantar daqui a pouco. É deixar o meu eu de lado, é entender que aquela pessoa que está do meu lado no trabalho, que me apurrinhou a semana inteira, só causou comigo, só me perturbou, aquele cara é objeto da graça, do amor e do favor imerecido de Deus. Aquele cara é uma pessoa, ou aquela mulher, é uma pessoa que Deus ama, que Deus quer tê-la por perto, que Deus quer resgatá-la também. E aí, um exemplo que me veio à memória sobre isso foi um caso que aconteceu em Nova York. Uma jornalista, ela saiu do interior, né, daquela história, né, saiu do interior dos Estados Unidos e foi trabalhar em Manhattan. E ela chega em Manhattan para trabalhar num grande jornal, e ela, logo ali na primeira ou segunda semana, ela come uma bola e faz algo que não deveria fazer, e passível de demissão, e isso vai para a terceira instância. Ela tinha um gestor e vai para uma instância superior, né? Esse caos. E o que o chefe, o gestor dela faz? Ele assume a culpa da funcionária, assume o erro que ela cometeu para poder diminuir o prejuízo para ela. Nisso, ele coloca o seu cargo em risco, ele coloca o seu trabalho em xeque. Ele poderia ser demitido por um erro que não foi dele, mas foi da sua subordinada. Ele assumiu a culpa. E aí, passado isso, o que aconteceu? Esse cara levou uma chamada, claro, mas não foi dispensado, não foi mandado embora, e tampouco a funcionária. Só que nisso, a funcionária estava ciente daquela atitude dela, que era traumática, era passível de demissão. E ela fica inconformada. Por que você fez isso? Né? Ela começa a questionar o chefe. Por que você fez isso? Por que você fez isso? E ele, reticente, não queria contar logo de cara. Passado um tempo, ele conta. Jesus fez isso por mim. Ele assumiu uma culpa que era minha, que eu deveria levar. Eu deveria assumir a culpa. Mas ele levou por mim. E aí ela falou, você frequenta alguma igreja? Aí ele falou, sim. Bom, se é Nova York, você já deve imaginar qual igreja esse cara frequentava. Era a do Tim Keller, como a Ruda? Redeemer? A Igreja do Redentor. Mas, enfim, e era lá a igreja que ele frequentava. Então, às vezes é assumir algo pelo qual sequer fomos nós que fizemos. Então, viver por meio de Jesus é isso. É assumir um prejuízo. É tomar a palavra mais popular, tomar na cabeça algo que às vezes não era para a gente levar. É assumir uma culpa, é sofrer o que o que Jesus poderia ter sofrido. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, como sacrifício pelos nossos pecados. Olha esse versículo 11, é muito legal. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. O John Stott, no comentário dele sobre 1ª, 2ª e 3ª João, é impressionante, né? Isso aqui dão 7 capítulos, esses 3 cartas. Ele tem um livro que tem mais de 100 páginas comentando essas 3 cartas. E ele fala que é impossível alguém que tenha estado ao pé da cruz, que tenha encontrado, é de arrepiar, que tenha encontrado o verdadeiro amor, continue levando uma vidinha mesquinha de egoísmo. Não pode, não é possível. Alguém que foi redimido, restaurado, renovado, que teve um encontro, um choque, um impacto, uma transformação de vida pela realidade de vida de Jesus, não pode levar a mesma vida. Não pode, não pode.
tem que mudar, tem que dar tem que restaurar aí, tem que formatar o HD e trazer uma nova formatação. Por isso que ele fala, amemos uns aos outros. E olha, a consequência disso é muito interessante. Esse versículo 12 me lembrei muito das conversas com a Raquel e com o Herbert. Porque ninguém jamais viu a Deus. E se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. O que quer dizer isso? Se a gente, como comunidade da fé, como amorosos fraternalmente formos, Deus, o invisível, vai se tornar visível. As pessoas vão conseguir enxergar Deus na minha vida e na sua vida. Já pensou isso como é? Deve ser da hora. Deve ser fantástico. E isso, de certa forma, acontece. E a gente vê alguns frutos disso acontecendo. Aqui na Ibira, hoje especificamente não está, porque eu estava viajando, chegou há pouco. O Tarcísio é um desses que viu Jesus através das nossas vidas. E resolveu trilhar o caminho de Jesus. Deus se revela quando a gente se ama. Deus se revela quando a gente abre mão dos nossos direitos, abre mão das nossas necessidades. E aí aqui eu queria... Talvez você que está hoje não precise ouvir isso, mas talvez alguém que esteja ouvindo na internet mais para frente. Dá um puxão de orelha. Se a gente for fazer uma conta de quanto tempo a gente emprega nas nossas celebrações semanalmente, isso dá menos de 1% do nosso tempo. Uma semana tem 168 horas, a gente emprega aqui 1h15, 1h30. Então, dá menos de 1%. Se você ainda participa de um PG, que é a cada 2 semanas, talvez isso mensalmente vá para 1,5% ou 2% do seu tempo. Aí você talvez pense, mas eu vivo os outros 98% do tempo com Deus. Ótimo, continue assim. Mas, por favor, empregue os seus outros, esse restinho. É tão pouquinho tempo participando, das celebrações e dos pequenos grupos. A nossa ideia, o nosso foco, o nosso sonho é ser uma igreja de gente que curte gente, que segue e compartilha Jesus. Para a gente curtir gente, a gente precisa estar junto. É simples assim. Se não estiver junto, se não estiver sentindo um a dor do outro, uma necessidade do outro, o calor do outro, uma alegria do outro, uma euforia, poxa, fui promovido, que bom, Deus me deu um aumento. Uau, vamos nos celebrar, vamos ficar felizes por conta disso. Não deixe isso de lado, não deixe que as diversas preocupações e as diversas desculpas, porque arrumar desculpa a gente é craque. Não nos falta. A gente é brasileiro, tem uma criatividade tremenda. Parece que todo mundo é formado em marketing nesse aspecto. Todo mundo tem uma bela desculpa a fazer. Não deixe que isso tome conta da sua vida. Seguindo, sabemos, olha só como a ordem desse texto aqui. Sabemos que permanecemos nele, no versículo 13, e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Então, primeiro Deus nos dá o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa, de novo a palavrinha, publicamente, então a ordem, Deus dá o seu Espírito, a gente pode confessar o seu Filho publicamente, que Jesus é o Filho de Deus. Deus permanece nele e ele em Deus. É interessante, né? Esse permanecer, que é tanto a gente permanece em Deus quanto Deus em nós. Bem porque se Deus não permanecesse em nós, é impossível nós permanecermos nele. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. A sequência é lógica. Primeiro Deus nos dá o seu Espírito, o Espírito Santo dele. Depois a gente pode confessar quem Jesus é. E por fim, a nossa atitude vai ser qual? De amor. Porque Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. A permanência aqui é bem destacada, não vou entrar muito nesses detalhes, mas eu queria que você prestasse atenção nessa sequência lógica. A primeira atitude que espero que você tenha tido na sua vida é que você tenha reconhecido o agir do Espírito Santo na sua vida. Depois disso, que você tenha confessado Jesus como o Senhor e o Salvador da sua vida. E por fim, agora o dia a dia. A nossa atitude, a nossa vida, que seja uma vida de amor, permanecendo nele para sempre. Então, a gente já viu aqui uma crença pervertida, o perigo dos falsos mestres que confessavam que Jesus não era o Cristo, que não tinha vindo em carne. Vimos agora o amor
perfeito, que é o amor uns aos outros, que é o que Deus espera de nós. E agora, por fim, a gente vai ver o amor pervertido. Que amor pervertido é esse? Dessa forma, no versículo 17, o amor está aperfeiçoado em nós, para que, no dia do juízo, tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. E essa confiança, novamente aqui, não é uma confiança em nós mesmos, nos nossos atos de justiça, na nossa bondade, naquilo que a gente tem de bom, mas confiança naquilo que Deus tem de bom, naquilo que Jesus fez de bom por nós. O Tim Keller fala, e isso é uma verdade, que a gente precisa ser relembrado todos os dias, que nós, por nós mesmos, não conseguimos acessar e chegar até Deus. É Deus quem nos ama, é Deus quem fez algo em nós, Ele nos deu a sua vida em nosso favor. Nada o que a gente faça ou que a gente possa fazer pode nos levar para perto de Deus. É Deus quem age em nós, é Ele quem faz isso na nossa vida. Então, essa confiança é uma confiança no que Deus fez em nós, não na nossa própria atitude ou nos nossos méritos. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E aqui essa questão do amor não ter medo é a ideia de que o medo gera um castigo. O medo gera alguma coisa que tem uma consequência ruim. Se Deus é amor, em Deus não há castigo no amor. Há castigo no amor, na justiça de Deus. Mas dentro do amor de Deus não há castigo. No amor de Deus só há redenção, restauração, reconciliação, renovação, transformação. No amor divino não há castigo. Então, por isso que no amor de Deus não há medo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E agora o amor pervertido vai ficar mais claro aqui no versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. E a gente finaliza essa leitura do capítulo 4 aqui, com essa analogia. Como pode alguém dizer que ama a Deus, que é invisível, se não ama o próximo, que é totalmente visível e tangível, uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos? Como pode? Como pode? Não pode, não tem como. E aí, aqui é um teste que, aliás, antes de fazer um teste, tem ontem mesmo, um amigo também do seminário, que está estudando fora, colocou essa frase do Eugene Peterson. O Eugene Peterson, sabe a Bíblia, A Mensagem, que o Sayão fez a tradução para o português? Ele que a escreveu em inglês originalmente. É um pastorzão americano. E ele diz assim: nenhuma vida de fé pode ser vivida apenas em privado. Deve haver transbordamento na vida dos outros. Deve ser comunitária. Não é possível que ela seja uma vida egoísta. E por isso, agora sim, eu quero fazer algumas perguntas para a nossa reflexão, para a nossa meditação nesse fim de tarde. Tendo em vista que o amor a Deus só pode ser executado e verdadeiro se a gente ama o próximo a quem nós vemos, será que eu amo a Deus mesmo? Será que isso é uma verdade na minha vida? Será que isso é real nas atitudes que eu tenho com aqueles que estão por perto de mim no meu trabalho? Quando o cara do meu lado faz tudo para me derrubar, eu quero esganá-lo. Eu não sei se você já passou por uma sensação de desejo desse tipo. Eu não sei. Acho que não deve ser muito corriqueiro, né? Não deve ser algo muito normal na nossa vida. Mas talvez isso possa ter acontecido. Eu não sei com você, comigo já. Mas aí, às vezes, isso acontece, mas passado algum tempinho, a gente tem que dar um reset e voltar. Caramba, esse cara também é criado por Deus. Deus também o ama. Deus também quer resgatá-lo, restaurar a vida dele. Então, é esse o convite que eu quero fazer nesse finalzinho de tarde. E, por fim, as suas atitudes estão mais em prol de um egoísmo ou de um
altruísmo. Como tem sido esse seu viver diário? Talvez aqui você tenha falado, caramba, Betinho, isso tudo é muito difícil. E realmente não é muito fácil. Mas isso é muito difícil quando a gente pensa que a nossa vida é uma vida de mão única, que só é a gente fazendo algo pelo outro, é só a gente ajudando o outro, é só a gente amando a Deus, com as nossas próprias forças e as nossas próprias, talvez, intelectualidades, com a nossa própria espiritualidade. Mas a vida cristã, a vida quando o amor não é pervertido, mas é um amor perfeito, é uma via de mão dupla. É Deus nos amando. E aí sim, a gente conseguindo amar o próximo. Porque Deus é amor, porque Ele nos amou primeiro, é que a gente é capaz de não esganar o nosso colega de trabalho. Porque Deus nos amou, porque Ele age na nossa vida, que a gente consegue ter a capacidade de colocar a nossa posição, talvez, no trabalho, como prejuízo para assumir a culpa de outro. É porque Deus nos amou que a gente consegue cooperar com alguém. É porque Deus nos amou que a gente pode dar uma palavra para alguém que anima e incentiva e muda talvez a nossa mente, a forma de pensar. É porque Deus nos ama que a gente pode fazer as coisas boas. Não acredite que você é bom o suficiente para fazer algo bom. Você não é bom para fazer algo bom. É porque Deus é bom que a gente faz algo bom. É porque Deus é bom que a gente consegue reagir. E por isso que isso é uma via de mão dupla. E agora, para a gente finalizar, você já sentiu o amor de Deus que te impulsiona a amar? Que te faz amar? Você já sentiu esse amor? Deus já tocou de uma forma singular na sua vida que te faz amar mais? Já sentiu isso? Talvez já lá no passado, mas isso ficou esmorecido, meio apagado, um amorzinho de carnaval, né? Namorico de verão que tá ali meio quietinho. Eu quero te convidar a trazer esse namorico de verão, como dizem, né? Subir a serra e efetivá-lo. E não deixe isso ficar apagado lá no fundo. Transforme isso num amor verdadeiro, mas lembre-se, porque Deus te amou primeiro, porque Deus me amou primeiro. E, por fim, talvez ao olhar isso tudo, você tenha visto que, caramba, acho que esse amor de Deus por mim eu nunca senti. Eu estou aqui há tanto tempo, frequento a igreja há anos, passei a minha vida achando que conhecia esse verdadeiro amor, mas na realidade, acho que não. Não tenha medo, não tenha vergonha de reconhecer que esse amor de Deus é algo novo na sua vida a partir de hoje. Não deixe ser um enganado por Jesus. Não saia daqui achando que você é bom. Mas entregue o seu coração, entregue a sua vida, entregue o seu viver e reconheça como Deus é bom e viva esse amor verdadeiro de entrega uns aos outros. O amor pervertido era o começo da história, mas o final da história termina no amor perfeito, no amor de Deus para comigo, para com você. Que Deus transforme a sua vida. Não deixe isso para depois. Deixe que Deus haja e faça que a sua vida seja uma via aí de mão dupla, não algo num único sentido, porque certamente quando Deus entra na história, a história muda e muda muito para melhor. Que Deus abençoe, que Deus transforme a nossa vida de verdade, para ser não um amor pervertido, mas sim um amor verdadeiro. Que Deus nos abençoe.